Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Dando continuidade às nossas aulas do ensino médio, no vídeo de hoje venho trazer para vocês circunferência trigonométrica, o nosso pontapé inicial para estudar trigonometria. Então, para que a gente entenda, a primeira coisa que eu vou trazer aqui para vocês é a definição do que vem a ser circunferência ou até ciclo trigonométrico, dependendo aí do material que você estiver utilizando. Então, a gente vai considerar um plano cartesiano, ou seja, o bom e velho eixo x e o eixo y. Na origem do plano cartesiano, lembrando que a origem é o 0, 0, isto é 0 no eixo x e 0 no eixo y, a gente considera uma circunferência que a gente diz circunferência unitária. Ou seja, pessoal, é uma circunferência cujo raio dela é igual a 1. Então, se essa circunferência ela é unitária, o que a gente tem? Por exemplo, como é que é a origem? Eu vou uma medida para cá, eu encontro esse ponto no eixo x que vale 1. Se eu for uma medida para cima, eu encontro esse ponto no eixo y que vale 1. Se eu vou uma medida para a esquerda aqui no eixo x, eu encontro esse ponto aqui, o menos d, que é o ponto D, que vale menos 1. E o ponto E aqui, ele vale menos 1 no eixo y. Isso tudo porque a minha circunferência ela tem raio 1, ou seja, raio unitário. Então essa é a ideia. Bom, pessoal, o que a gente faz? A ideia agora é a gente trabalhar com arcos nesta circunferência. Só que esses arcos não são arcos quaisquer. Esses arcos eles possuem uma origem, que é denominada origem dos arcos. E ela sempre vai ser aqui nesse ponto de coordenada 1 no eixo x e 0 no eixo y. Então, esse ponto de coordenadas 1 e 0, a gente denomina ele de origem dos arcos. O que isso significa? Então, se eu falo assim, considero um arco de extremidade BP. Então, o B é a origem dele, e aí eu vou até um ponto P, por exemplo, vou parar aqui, esse aqui seria o ponto P. Então, aí a gente acaba de construir um arco, no caso aqui, esse arco que a gente denominou aqui de BP, tá bom? Então, essa é a ideia. A circunferência trigonométrica, se você for perceber, pessoal, ela é dividida em 4 partes. Cada uma dessas partes ela é denominada de quadrantes. E ela é sempre contada assim, na parte onde o x é positivo e o y positivo como primeiro quadrante, depois sentido anti-horário, segundo quadrante, aqui embaixo, terceiro quadrante e, por fim, o quarto quadrante. Então, de novo aqui, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e, por fim, quarto quadrante. De importante também, pessoal, é que a minha circunferência trigonométrica ela tem uma orientação. O que isso significa? Se eu vou no sentido anti-horário, eu estou indo no sentido da minha orientação positiva. Se eu vou no sentido horário, eu estou indo no sentido de uma orientação negativa. Então, assim, de novo, a minha circunferência trigonométrica ela é dividida em 4 partes. Cada uma dessas partes é denominada de quadrantes. Essa minha circunferência ela é unitária, isto é, tem raio 1. Essa circunferência ela é sempre orientada, ela tem 2 sentidos. Se eu vou no sentido anti-horário, eu estou no sentido positivo da minha orientação. Se eu vou no sentido horário, eu estou indo no sentido negativo da minha orientação. O que isso significa na prática? Por exemplo, pessoal, se a gente considerar um arco de 30 graus positivos e um arco de menos 30 graus, eles estão localizados em pontos diferentes na minha circunferência trigonométrica. Quer ver? Vem comigo. Pessoal, considere aqui um esboço bem rápido da minha circunferência trigonométrica. O que a gente tem? Aqui é a origem, que no caso pode chamar de A, pode chamar de B. Então, essa aqui é a minha origem. Eu posso pegar, por exemplo, um arco de 30 graus, então vou chamar de P. Aqui nós temos uma abertura de 30 graus. Ou eu posso também considerar um arco que eu vou chamar aqui de Q, onde eu estou indo para baixo, isto é, eu estou indo no sentido negativo da minha orientação, então a gente cria o ângulo de menos 30 graus. Então isso que significa, e observe que esses arcos eles estão localizados em quadrantes diferentes, em posições diferentes. Estudar a circunferência trigonométrica ela vai nos permitir a gente ampliar a nossa noção de seno e cosseno, que até então, no triângulo retângulo, a gente se limita a ângulos de 90 graus. Então, até depois, quando você vai aprender um pouquinho a trigonometria em triângulos quaisquer, você estende, mas a gente não justifica, por exemplo, seno e cosseno de ângulos obtusos. Então, o objetivo de estudar a circunferência trigonométrica é também a gente expandir o nosso conceito de ângulo
para valores maiores que até 180 graus, por exemplo, pode ser valores maiores do que 360 graus, tá bom? Então essa é a ideia, essa aqui é a nossa definição de circunferência trigonométrica. Bom, pessoal, vale a gente lembrar o seguinte, como essa circunferência ela tem raio 1, o seu comprimento total é igual a 2 vezes π vezes 1, que é igual a quanto? Que é igual a 2π. Então, o que vai acontecer, pessoal? A volta completa na minha circunferência é o equivalente a o quê? 2π. E aí, o que vai acontecer? Cada quadrante é o quê? 1/4 da circunferência. Então, cada quadrante eu acrescento π sobre quanto? Π sobre 2. Uma vez que a minha circunferência inteira é de 2π, e eu pego 2π e divido por 4, se eu pegar 2π e divido por 4, porque eu tenho 4 quadrantes, eu simplifico 4 com 2, eu vou ter π sobre 2. Então, o que isso significa? Cada partezinha dessa, eu ando π sobre 2. Então, por exemplo, aqui esse C, ele teria a extremidade π sobre 2. Se eu andar mais π sobre 2, eu vou aonde? Eu vou para o π. Se eu andar mais π sobre 2, a gente tem o que a gente chama de 3π sobre 2. E, por fim, se eu andar mais π sobre 2, a gente tem a circunferência completa, que é o que a gente tem de comprimento de 2π. E aqui o ponto inicial seria, por exemplo, o meu zero. Então aqui, como a gente tem, por exemplo, se você perceber, esse aqui é o ângulo de 90 graus, o ângulo de 90 graus também coincide com o ângulo de radianos, também coincide com o comprimento dessa circunferência, uma vez que o comprimento dela é 2π. Então, por isso que é interessante trabalhar com a circunferência trigonométrica, unitária, no caso, porque a gente tem bastante coincidência dos valores e dá para trabalhar bem legal, de modo bastante geral. Ok, pessoal? Então é isso. Então a aula aqui de hoje é bem rápida, apenas para a gente conhecer o que vem a ser o ciclo trigonométrico. É isso, pessoal. No próximo vídeo a gente começará a trabalhar com os arcos especificamente na circunferência. Então eu quero desejar a você um grande abraço e que você curta no meu canal, que você se inscreva e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!